seco. Não fazemos sensacionalismo, porque nós não brincamos com as coisas do Senhor. Se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se a igreja está média, seja como ela estiver, nós vamos pregar a mesma palavra. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Nesta noite, nesta primeira noite de seminário, não tem como começar de uma outra forma que não seja a paternidade de Deus. Não tem como começar uma libertação se nós não sabermos a nossa raiz, sabermos quem nós somos, porque todas as outras demais coisas serão direcionadas na nossa vida a partir de quando soubermos de quem somos, quem nós somos. Muitos têm ido à igreja, adorado a Deus, mas não sabem que é filho. Muitos têm ouvido a palavra obedeça ao teu Senhor e pensa que é o patrão, não pensa que é o pai que está pedindo obediência. Então toda a base da nossa vida, história, da nossa libertação começa da onde nós somos, quem nós somos. E nessa noite nós vamos ministrar destruindo a orfandade espiritual e sentindo o abraço do Pai. Você vai sair daqui diferente se você ouvir a palavra e deixar a palavra. A palavra do Senhor fala que desde o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então deixe a palavra, que é o verbo vivo, entrar e te libertar. Se você deixar, sua vida vai mudar. Se você deixar o Espírito Santo trabalhar, pairar, como desde o princípio Ele cuidou de todas as coisas, Ele pairar sobre a tua vida, você vai ser liberto. Nunca mais você vai sentir solidão no termo de paternidade e maternidade. Muitas das nossas projeções, muitos dos nossos anseios, das nossas decepções, elas vêm a partir das nossas projeções paternas e maternas. Muitas pessoas não sabem lidar com os filhos porque foram trabalhados de uma forma errônea pelos pais. E muito disso tem causado uma destruição muito grande na vida dos filhos de Deus. Tem filhos de Deus que trabalham para o Senhor simplesmente porque acha que isso vai chamar a atenção do pai. Sabe aquele filho que faz bagunça para chamar a atenção do pai? Esse filho só quer a atenção. E hoje dentro da igreja existem muitos que trabalha, faz, acontece só para chamar a atenção do Deus Pai. Nós necessitamos saber o nosso lugar. Nós necessitamos nos colocar no nosso lugar. Porque quando nós nos colocarmos no nosso lugar de filho, nunca mais trocaremos o colo do Pai por qualquer outra coisa. Aleluia. Hoje você não vai pensar mais assim: eu vou à igreja, eu vou para o meu quarto de oração, ou eu vou para o meu devocional, para o meu momento com Deus. Não, eu vou me encontrar com o meu Pai. Eu estou com saudade dos braços do Pai. É diferente. Eu vou à igreja hoje. Eu tenho um compromisso
compromisso na igreja hoje é diferente quando você fala: eu vou ter um encontro com o Pai. E é isso que nós precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos deste negócio de ir à igreja. Eu sou igreja em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento eu sou igreja. Eu sou filha. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Isaías 63. Aleluia. Isaías 63, 15 e 16 diz assim: Isaías 63, 15. Não precisa se levantar. Se você não encontrou, ouça. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? O arruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, é o nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Amém? Aqui o Senhor estava se revelando como Pai para Israel, para o povo escolhido e adquirido dele. Aqui ele estava se revelando como Pai de uma nação. Desde o princípio, Deus se revelou como Pai a nós. Você nunca mais vai ler Gênesis com preguiça e com desleixo. Quando você entender que desde o Gênesis Ele se revela como um Pai. Muitos lêem Gênesis e falam: nossa, e Deus criou, e criou, e criou, e criou. Primeiro Ele criou mesmo. Porque aqueles que são pais aqui neste lugar, aqueles que são tios, aqueles que não tiveram ainda filhos, ou já tiveram, ou já viram uma gestação, vai entender o seguinte: que lá no Gênesis, quando Deus Ele se revela criando todas as coisas, é como os pais quando descobrem que estão grávidos. Quando eles descobrem que estão grávidos, o que eles fazem? Qual é a primeira coisa que começa a nascer no coração dos pais? O desejo de montar o ambiente para o filho ou a filha que vai nascer. E assim Deus se revela para nós. Ele criou primeiro o nosso alimento, o nosso berço, o nosso lugar para estar confortável. Ele nos proveu o alimento, Ele nos proveu a cama, Ele nos proveu todas as coisas. Ele pintou o nosso quartinho de rosa e de azul. Ele pintou cada parede da nossa vida, desde o princípio. Se você ler Gênesis, você vai ver que primeiro Ele criou todas as coisas antes que o homem viesse à terra. Ali Ele se revela como um Pai cuidador, mantenedor, protetor. Então, quando o inimigo disser que você está abandonado, que você está esquecido, que você não tem ninguém, você lembre desta ministração.
quando teus pais te rejeitarem, quando você se sentir só na caminhada, lembre-se desta passagem: meu pai criou tudo para mim. Ele não foi descuidado, ele me planejou. Salmo 139:16 fala que antes que eu fosse um nada, né, um embrião dentro do ser da minha mãe, ele te formou, ele te criou de forma assombrosa. E se nós formos pensar numa gestação, é assombroso. E ali ele foi formando nós. Quando o inimigo disser que você está sozinho, você lembra que você não é mais órfão, que você não está sozinho. Eu tenho andado sozinho. É mentira, você não anda sozinho. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a fundação dos séculos, até terminar este tempo que nós estamos vivendo. O Senhor está conosco, e na eternidade estará conosco sempre. Ele nunca te abandonou. Israel, ainda antes de ser uma nação, o Senhor disse para eles: eu sou o teu pai. Ainda que Abraão, porque Abraão foi o nosso pai na fé, ainda que Abraão não te conheça, Israel não te reconheça, quer dizer, ainda que você não saiba quem é o teu pai biológico, ainda que você não saiba como foi a tua gestação, se ela foi querida ou se ela não foi querida, o Senhor está dizendo aqui, ó: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Abra a tua Bíblia em Jeremias. Nós temos o costume de ler bastante Bíblia nos seminários, por isso que é um dia diferente. Então, se você não tem costume, anota, não tem problema, tá bom? Jeremias 31. Diz assim, Jeremias 31:3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. 9b, versículo 9b, vou ler inteiro para ficar mais fácil. Virão com choro e com súplica os levarei, guiá-lo-eis aos ribeiros de água, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim o meu primogênito. Aleluia. Versículo 20: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Versículo 33: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então, desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus Pai que trabalha em favor dos filhos. Se nós pegarmos a história de Israel, o povo escolhido, o povo que não era nem uma nação, era um povo simplesmente, porque veio se tornar uma nação depois de Jacó. Era um povo, mas antes de ser uma nação,
o Senhor os amou. Sabe o que isso significa para nós? Que o Senhor não te amou porque você está hoje na casa do Pai, porque você está firmado na casa do Senhor. Ele te amou desde a tua fecundação. Ele apreciou a tua gestação. Por que você precisa cravar isso na tua mente, no teu coração? Porque quando o inimigo falar, você está sozinho, você está abandonado, ninguém peleja por você, ninguém gosta de você, você está sozinho, você vai lembrar disso. Eu te amei, porque eu te amei, diz o Senhor em João 3,16. Maior prova do amor de um pai que um homem terreno não pode fazer. Ele deu o filho. Quem tem filho aqui daria por alguém? Ninguém daria. Não vamos ser hipócritas. Ele deu, Ele entregou por amor de nós. Nós o rejeitamos. Nós não fazemos caso do amor dele. Nós trocamos ele por qualquer prato de lentilha. Nós trocamos ele por qualquer negócio. Mas ele não deixa de nos amar. Quantas vezes o Senhor nos chama para ficar próximo dele? Nós vamos, espera um pouquinho porque eu preciso. E sempre colocamos alguma coisa no lugar dele. Quantos nessa noite receberam o convite? Mas eu tenho certeza que se você for perguntar, vão falar. É porque eu tinha que. Esse tinha que é a troca que nós fazemos. Nós trocamos o Senhor. Mas quando verdadeiramente você é apaixonado por Senhor, você é apaixonado pela paternidade de Deus, você é apaixonado pela presença de Deus, nada mais te faz trocar de lugar Ele. Ele sempre será o primeiro. Quando nós pregamos buscar primeiro o reino de Deus, não é para que a igreja se encha, não é para que simplesmente você seja transbordado da presença do Espírito Santo. Isso é fato que vai acontecer na tua vida, porque quanto mais você buscar o Senhor, mais cheio do Espírito você vai ser. Mas isso é parte dos presentes que Ele tem para nós. O que nós precisamos entender é o que Ele é para nós. O que Deus é para você? O que Deus Pai é para você? Porque se Ele estiver no lugar errado, coloque Ele no lugar que é dele. Porque se Ele estiver no lugar errado, você vai viver uma vida superficial, de momentos, de emoções, de adrenalina com Ele, mas não vai ter um particular, um peculiar. Ele diz para nós que nós somos geração eleita, propriedade exclusiva dEle, adquirido. O que é adquirido? É resgatado. Quando você tem uma joia e você está com uma dívida, você pega esta joia e coloca lá empenhorado em alguma pessoa que trabalha com ouro, e você deixa lá. Ele empenhorou o filho dele, ele entregou o filho dele. Ele, como pai, entregou as primícias do amor dele para nós. E o que nós temos entregado em favor desse amor? Tem pessoas que acostumou a dar para o Senhor obras e mais obras. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para que o meu pai me veja e veja o quanto eu amo. Mas essa mesma pessoa não consegue ter um momento de intimidade com o Senhor, não consegue ter um momento
momento de quebrantamento, dizendo somente isso: Paizinho, como eu te amo, como é bom estar aqui do teu lado, neste lugar secreto. Não consegue ter esta intimidade. Aí a hora que chega na igreja, ou que está perto de alguma pessoa, consegue manifestar algo que aparentemente parece ser intimidade com Deus. E o que Deus Pai quer de nós é que nós rasguemos esta mentira, esta hipocrisia de dentro de nós, e que nós verdadeiramente busquemos ser filhos. Busquemos ser filhos. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vou ler novamente. Mas todos quanto recebeu quem? Jesus. Aos que crerem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala que aquele que acredita no que Jesus fez, aquele que acredita no mover de Cristo, o que Cristo fez na terra, ele se torna automaticamente filho de Deus. Você não é bastardo, você não é órfão, você não está sozinho, você não está isolado, você tem um pai. Mas algo que o Espírito Santo tem falado há alguns dias comigo é que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu com nossa vida como filhos nessa terra natural é a projeção que fazemos com o nosso Pai eterno. Muitos filhos foram decepcionados pelos pais. Muitos filhos foram abusados dos teus pais. E eu digo abuso no sentido de autoridade. Muitos filhos foram abusados sexualmente. Às vezes não foi um pai, mas foi alguém que você tinha uma relação muito forte, um tio, alguém muito próximo, e essa pessoa que tinha uma visão de autoridade. Quando você vai ter um relacionamento com Deus Pai, isso te bloqueia, porque você não consegue ter intimidade com o Senhor, porque por causa das tuas projeções, por causa daquilo que está guardado no teu inconsciente, e até mesmo no fator maternidade. Muitos filhos que as mães foram agressivas, foram abusivas, foram incisivas, foram iracundas. Os filhos vão ter um problema em ter relação com o Pai, Deus Pai. Por quê? Porque o inconsciente está encharcado do mal, de coisas ruins. E não que esta criança vai crescendo e ela vai tendo essa percepção. Ela não vai, ela vai simplesmente reproduzindo essa frieza, essa coisa eu não estou nem aí, essa falta de amor, de dissabor com as coisas do Senhor. E aí começa a ter uma relação com Cristo, com Deus, da mesma forma que foi dentro do lar.
Eu estou lendo um livro que chama Nos Braços do Pai, e o autor, ele conta que tudo aquilo que ele viveu na fase adulta, como homem, como pai, ele se identificou com a paternidade do pai dele. O pai dele era um sargento, e ele conta nesse livro o quão mal ele se tornou. E quando ele se tornou cristão, ele começou então aparentemente pensar que ficou bom, mas ele não ficou bom. Ele começou a ser então um pastor rígido, uma pessoa incisiva dentro da igreja, não derramava amor pela igreja, não tinha misericórdia, não tinha extensão de amor, só pregava. A pregação dele dizia o seguinte: quem pecou vai para o inferno. Era o resumo de toda a pregação dele, por causa da projeção que ele teve paterna. Sabe aqueles pais que falam assim: filho homem não chora, engole o choro. Homem não chora, engole o choro. O filho chegar com um machucado, eu vou tacar essa almoura em cima disso. Automaticamente esta criança, ela vai reproduzir isso de alguma forma, talvez não da mesma forma, mas de alguma forma ela vai ser uma pessoa que não vai reproduzir o amor, porque ela não recebeu o amor. E nós, como pais, precisamos buscar em Deus Pai, onde é que nós estamos presos. Já que nós estamos falando em libertação, às vezes você olha para a tua mãe, para o teu pai e fala assim: poxa, eles poderiam ser melhor. Aí quando você olha para o teu filho, você vai ver que você está reproduzindo a mesma coisa que os teus pais. Você está reproduzindo nos teus filhos, e eles vão crescer e vai reproduzir, e assim vai sendo reproduzido. E é por isso que nessa noite nós precisamos ser libertos dessa paternidade, dessa orfandade, e entender que Deus Pai, Ele é amoroso. Semana passada a Tatiane falou aqui no culto a respeito de Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles fugiram. Adão e Eva fugiu. Automaticamente nós reproduzimos a mesma coisa quando nós somos cristãos. Quando nós pecamos, qual é a nossa atitude? Nós não vemos no culto, nós não viemos na igreja, nós não vamos no quarto de oração, nós não lemos a Bíblia. Por quê? Porque nós fugimos da presença do Senhor. Nós reproduzimos isso, porque isso está no nosso DNA, nós carregamos isso. Agora, se uma atitude lá de Adão e Eva nos faz reproduzir os mesmos pecados hoje, que dirá os pecados que nós vemos dos nossos pais, dos nossos avós, até mesmo do nosso vizinho, porque nós somos uma reprodução. Automaticamente começamos a reproduzir. E por isso que nós precisamos buscar no Deus Pai o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos reproduzindo, o que é que você está reproduzindo para a geração futura. Essa geração futura vai ter que muito psicólogo trabalhar, vai ter que se levantar uma geração de psicólogo para trabalhar nesta geração que está se levantando. Porque o que eu tenho mais ouvido nesses dias são assim: eu preciso dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E pais reproduzindo nos filhos
uma herança, uma genética do que eu preciso dar o melhor. Mas analisa, igreja, se o que você recebeu com muita dificuldade tornou o teu caráter, por que você vai dar o melhor para o teu filho? Analisa isso. Para o meu filho eu vou dar o melhor. Eu não aceito dar algo igual eu recebi, no sentido, estou falando financeiramente. Os pais estão trocando o amor, o carinho, a correção por brinquedos, e principalmente brinquedos destrutivos, que são celulares, tablet, notebook, videogame. Toda a tecnologia está inserida dentro das nossas casas. E eu estou falando em criança, não estou falando em adolescente, estou falando em crianças. Crianças com 3, 2 anos já sabem pular um anúncio quando está assistindo algo. Igreja, vamos abrir os nossos olhos. Eu não estou fugindo da palavra. Eu estou falando que nós estamos projetando coisas que vão destruir a geração futura. Essa geração não ora. Esta geração não vê os pais orarem. Esta geração não vê os pais clamarem. Esta geração não vê os pais dizendo: a hora que eu estou no meu secreto, você fica em silêncio. Uma das maiores discussões que eu tive com o meu filho foi essa: não me desrespeite no momento em que eu estou em adoração. Porque o filho tem que saber que tem que ter respeito pelas coisas do Senhor, tem que ter respeito pelos pais. Você foi criado num regime duro. Você não precisa ser duro, você precisa ser incisivo. No Antigo Testamento a gente lê o Deus Pai falando que ama os filhos, mas que ao mesmo tempo, quando ele o aborrecia, eles pagavam muito caro. E a gente acha que esse Deus é um Deus muito bruto, muito rígido, muito difícil de lidar com este Deus, mas que não é verdade. O pai corrige o filho a qual ele ama. O pai corrige o filho a qual ele ama. Ele sabe como te atrair. Todas as vezes que nós viramos as costas para o Senhor, Ele continua no mesmo lugar esperando por nós. Nós pensamos: Deus me abandonou, porque olha o que eu fiz. E Ele fala: eu não te abandonei. Em momento algum eu te deixei. Em momento algum eu te desamparei. Eu fiquei no mesmo lugar te esperando. Quando Jesus na cruz do Calvário, Ele disse assim: Pai, por que me abandonastes? Sabe por que Ele falou isso? Porque Deus, Ele não suporta o nosso pecado, e o nosso pecado estava todo envolvido em Cristo. E naquele momento Jesus se sentiu sozinho por causa do nosso pecado. O nosso pecado é que faz separação de nós com o Senhor. Não é o nosso Deus que separa de nós, é o nosso pecado. A mão do Senhor não está encolhida que não venha nos abençoar, mas é os nossos pecados que nos faz separação dele. Só que a mão dele continua no mesmo lugar. Abra a tua Bíblia
no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, ou em muitas versões fala caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu-se o pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhes, pondo-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. E trazei o bezerro cevado e o matai, e comamos e o alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Entenda, a nossa projeção de pai é: eu fiz uma arte, né? Vamos falar na projeção criança. Qual que seria automaticamente, o que automaticamente aconteceria conosco se nós fizéssemos uma arte? Quando eu falo de arte, eu sempre conto pro meu esposo que eu já fui curada nessa área, mas até esses tempos atrás eu falava para ele: eu não me conformo. O dia que eu quebrei o espelho do guarda-roupa, e eu levei uma surra por causa daquele espelho, e meu irmão, porque eu não tive nenhum pai, então a minha projeção foi meus irmãos, e todos foram abusivos, e todos me tentaram, né, destruir a minha história como filha. Então eu tive que trabalhar muito na minha cura interior. O Senhor trabalhou muito em mim. Mas essa é a cena, uma arte. O espelho escorregou e quebrou. Sabe aqueles espelhos que ficam dentro do guarda-roupa? E esse espelho escorregou e quebrou, e eu saí correndo. Minha mãe: pega ela. E meu irmão me pegou. Eu já dou risada, mas a cena foi drástica. E aí ele veio me arrastando, e eu mordendo ele, aquela luta, aquela batalha. E cheguei lá, eu apanhei. E depois eu cresci pensando: gente, por que eu apanhei por uma tragédia? Eu não fiz de propósito. Eu não era arteira. Foi sem querer, querendo, né? Vamos dizer assim. E aquilo ali ficou marcado tanto na minha alma. Por que o meu irmão, em vez de um... Aí vou entrar num parênteses aqui. Por que o meu irmão, que deveria falar: não, a hora que eu precisar ela também vai me ajudar, vai dar fuga em alguma situação, porque irmão é para isso, não é? Irmão não é para isso, um defender o outro. Rapaz, ele foi lá, me catou, me bateu, eu apanhei. E esses dias eu estava lembrando disso, e eu falei: olha, até a minha projeção com Jesus, eu tive que ser curada. Porque Jesus não é o nosso irmão mais velho, que na cruz foi nos libertar. Quando teu irmão não foi um bom irmão, você vai ter problemas com Jesus. Ele é o teu irmão mais velho, que salvou você da ira de Deus.
o Senhor trabalhou no meu interior ali. Mas quando a gente faz uma arte, a projeção que a gente vai ter automática é: vou apanhar, ou vou levar um puxão de orelha, vou apanhar, vou ficar de castigo. É natural. Quando você vem para o Senhor, que é o teu Pai, automaticamente não é essa a projeção que você tem. Por isso que a gente foge do Senhor. Pequei, vazei, é natural. Ou se eu quero atrair o olhar do meu Pai, eu trabalho muito dentro da igreja. São projeções erradas. Você não é servo. Tira esse espírito de servidão de dentro do teu coração. Você tem que ser filho. Filho descansa na mordomia do Pai. Descansa porque é filho. A hora que meu Pai me pedir algo, eu vou fazer. Eu não preciso ficar mostrando serviço para Ele constantemente. Eu também fui trabalhada nisso. Eu estou pregando curas que eu recebi. Então, quando nós fizemos algo que foi ruim, nós fugimos do Senhor. O filho pródigo, ele pegou a herança, pegou tudo. E nós também fazemos isso. Pegamos a vida, a saúde, a nosso vigor da juventude, e gastamos lá fora. Aí quando o inimigo começa a lançar sobre nós tudo que é porcaria, tudo que é sujo, tudo que é promíscuo, tudo que é imundo, aí nós lembramos do nosso Pai. E aonde está este Pai? Este Pai continua no mesmo lugar, esperando pelo Filho. É diferente da projeção de um pai terreno que vai te pegar uma cinta e vai te bater. Ele vai falar: filho, eu estava te esperando. Chega para cá, vamos trocar essas vestes. Para com essa conversa de trabalhar como um dos empregados meus. Chega para cá. É diferente. Nós não conseguimos assimilar isso nessa parábola, porque essa parábola mais fala do pai amoroso do que o filho que se rebelou. Mas nós conseguimos olhar mais a rebelião do filho. Por quê? Porque somos nós. Mas quando nós começarmos a ler essa parábola e ver o pai no mesmo lugar, esperando o filho querendo prestar conta, falar: pai, ó, pequei, e me põe aí para varrer o teu chão, me põe em qualquer lugar. Ele fala: imagina, filho, tua roupa já está guardada faz tempo, tuas vestes, o teu anel de autoridade, as tuas vestes de santidade que te diferencia, as alpargatas, porque escravos e empregados naquela época trabalhavam descalço. Filho, tem sapatos para os pés. E ele fala: peraí, que eu vou calçar os teus pés com o evangelho, com a preparação do evangelho na paz. Agora você voltou, meu filho. Peraí, que eu também vou fazer uma festa. Como assim? Então, quantas pessoas vão ministrar sobre o filho pródigo? Quem já não ouviu essa ministração do filho pródigo? Você pode pegar lá na internet 10 ministrações do filho pródigo. Você vai ver falando do filho que se rebelou, e nunca do pai que ficou esperando um filho. Dificilmente você vai ouvir alguém ministrando que o pai ficou te esperando. O pai ficou te esperando. O pai ficou te esperando. E o pai continua nos esperando quantas vezes for necessário. Não, mas dessa vez ele não vai me perdoar. Não, mas dessa vez ele não vai. Dessa vez não, porque dessa vez eu pequei demais, não tem como. Nunca que ele vai me colocar num lugar melhor. Não, ele nunca vai fazer isso comigo. Por quê? Porque eu vou ter que morrer assim, ó,
as mínguas. Mesmo sendo filho de volta, eu vou ter que viver assim, ó. E nós vamos se conformando com a ideia que Satanás coloca na nossa mente. Que nessa noite você saia daqui olhando essa parábola de uma forma diferente. Que nessa noite você saia daqui já não mais achando que você não tem um pai. Que nessa noite o Espírito Santo possa te convencer de que você tem um pai. Quando você andar na rua e alguém falar assim, ó, o meu pai me deu isso, meu pai me deu aquilo, e você pensar, eu não tive um pai para dar isso. Você pense assim, meu pai me deu tudo. Se o pai de fulano está dando tal coisa para ciclano, é o que ele pode dar. Só que o teu pai, ele pode te dar muito mais do que você imagina. Você não tem ideia. Às vezes você fica tão apegado com algo. E por esses dias eu fui curada nessa área de confiança. Eu tive um tete-a-tete com meu pai bem profundo, a qual eu disse para ele, pai, e fui falando